Salve, salve, gurizada! E aí, aula 39. Na aula 39, a gente vai estudar esses caras aqui, ó. O Vinícius de Moraes, pai da Bossa Nova. E notem que aqui ele está numa fotografia, gente, com Vinícius de Moraes, Tom Jobim, João Gilberto, né? Tom Jobim, João Gilberto, que são, esse aqui, tá? Que são os pais da Bossa Nova, né? O movimento da Bossa Nova aí que teve na aproximação da poesia lírica brasileira na pessoa, na figura do Vinícius de Moraes, que já era famoso poeta brasileiro e que se juntou e deu origem a esse movimento de música brasileira internacionalmente conhecido, né? Teve gente que venerava esse povo, Frank Sinatra, enfim, grandes cantores do mundo inteiro cantaram músicas da Bossa Nova. Mas até chegar nesse ponto aí foi uma longa história. E é disso que a gente vai falar agora. A gente vai falar da geração poética de 1930, né? Portanto, aula 39, a segunda fase do modernismo. E aqui essa imagem que vocês têm aí, cabe sempre a gente realçar, né, para vocês se ligarem nas imagens. Essa imagem aqui, ela sintetiza essa ideia de juntar ao mesmo tempo em uma mesma obra conquistas modernistas, conquistas vanguardistas e uma evolução para novos caminhos expressivos. Então a ideia da segunda fase do modernismo brasileiro é depurar a poesia. Depurar é a palavra fundamental. O que significa depurar? Significa purificar, significa limar os excessos, significa abandonar aquela avacalhação que estava muito presente na primeira fase, sobretudo porque a primeira fase foi uma fase de destruição, aquele ranço todo que existia na arte e na poesia brasileira daquele momento histórico. Tá? Uma das grandes influências foi de uma revista católica, tá? Que reunia escritores cristãos. Essa revista chamava-se Revista Festa, e era uma revista que celebrava, entre outras coisas, uma poesia que valorizava a espiritualidade, valorizava o cristianismo, e muitos desses poetas, como Vinícius de Moraes, como Cecília Meirelles, como Murilo Mendes, acabaram se aproximando. A Cecília Meirelles, inclusive, uma participante ativa da revista Festa. Tá? Por isso a gente diz que essa poesia, de certa forma, também ela se aproxima do movimento simbolista, né? Por conta da espiritualidade, por conta dos temas. Notem aqui os dois fragmentos que a gente tem da Cecília Meirelles, como são temas assim absolutamente leves. Se um instante, se nasce um instante, se morre um instante, é o bastante para a vida inteira. Então são temas assim, temas mais elevados, temas espiritualizados. O vento do meu espírito soprou sobre a vida, e tudo que era efêmero se desfez, e ficaste só tu que és eterno. Né? Outro fragmento pertencente a Cecília Meirelles. Note que essa palavrinha aqui, a efemeridade, a passagem do tempo, a passagem das coisas, a espiritualidade, são duas marcas muito fortes em alguns desses autores. O primeiro de que a gente fala é justamente o Vinícius de Moraes, indubitavelmente o mais famoso desse grupo que a gente vai falar agora. E comumente, frequentemente, a gente divide em duas fases a produção poética do Vinícius de Moraes. Na primeira fase a gente tem esse exemplo aqui. A agonia, notem o tema já, né, um tema down, um tema deprê, né, muito diferente daquelas poesias marcadas pela avacalhação. Quer apanhar, soldado? Que? Agora dê uma olhada no tema desse poema, agonia. No teu grande corpo branco depois eu fiquei, tinha os olhos lívidos e tive medo. Eu estremecia agonizando e procurava me erguer, procurei ficar imóvel e orar, mas fui me afogando em ti mesma, desaparecendo no teu ser disperso que se contraía como a voragem. Depois foi o sono, o escuro, a morte. Quando despertei era claro
e eu tinha brotado novamente, vinha cheio de pavor das tuas entranhas. Esse aqui é um poema de 1935 e vocês podem notar, entre outras coisas, a ideia dos versos longos, sem rimas e também com uma métrica, que é uma métrica absolutamente irregular. A extensão dos versos, o tamanho dos versos, é um tamanho que não está de acordo com o tamanho de verso de soneto e assim por diante. Então, o tema é um tema universal, é um tema clássico. Agora, o jeito de escrever é um jeito absolutamente modernista, sobretudo pelo desrespeito a essas regras, né? Então, aqui a gente tem uma síntese do que é o Vinícius de Moraes, dessa primeira fase. Mas o Vinícius de Moraes tem uma grande produção poética e ele é reconhecido como um dos grandes sonetistas da língua portuguesa. E aqui a gente tem um soneto cujo tema é um dos temas preferenciais desse poeta, né? O tema do amor. O soneto, eu queria lembrá-los, é uma composição que tem muitas características clássicas, né? A gente tem que levar em conta isso, porque ele é aquele formato poético desenvolvido lá no Renascimento, que tem 2 estrofes de 4 versos, 2 estrofes de 3 versos. Os sonetos do Vinícius de Moraes, todos eles têm versos com 10 sílabas poéticas, portanto versos decassílabos, e a gente tem também as rimas, tudo direitinho aqui, ó. Cante rima com amante, verdade rima com realidade, prestante rima com instante, saudade rima com liberdade, simplesmente com permanente, sem virtude, a miúde, de repente, pude, tudo rimadinho, tudo certinho. Então o que o Vinícius faz é justamente aliar tradição e modernidade. Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante, e te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério, sem virtude, como um desejo maciço e permanente. E de te amar assim muito e a miúde, é que um dia em teu corpo de repente hei de morrer de amar mais do que pude. Notem aqui a ideia de colocar amo-te como um bicho simplesmente, é a ideia da carne, é a ideia da sensualidade muito presente nos sonetos do Vinícius de Moraes. E é importante a gente perceber que nesse contexto está a modernidade, não é aquele amor lá do alma minha gentil que te partiste do soneto camoniano, muito pelo contrário, já é um soneto que celebra, né, um desejo maciço permanente, é a ideia da sensualidade, a ideia da sexualidade aflorando com todas as letras, por isso que a gente diz que o Vinícius é um cara que une a tradição e a modernidade. Essa sensualidade aqui é verdadeiramente um dos grandes traços da poesia do glorioso Vinícius de Moraes. Um outro poeta dessa geração também bastante importante é esse Murilo Mendes aqui, né? Aqui a gente tem um poema do Murilo Mendes e eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que muito frequentemente o Murilo Mendes ele é associado ao surrealismo, né? E o surrealismo é aquela vanguarda artística lá que a gente conhece lá do princípio do século XX, 1920, né? Quando os autores começaram a explorar textos que fugiam à realidade, fugiam à racionalidade. Estudo para um caos tem a ver com isso. Quer ver? O último anjo derrama seu cálice no ar. Os sonhos caem da cabeça do homem, as crianças são expelidas do ventre materno, as estrelas se despregam do firmamento, uma tocha enorme pega fogo no fogo, a água dos rios e dos mares jorra cadáveres, os vulcões vomitam cometas em furor, e as 1000 pernas da grande dançarina fazem cair sobre a terra uma chuva de sangue. Rachou-se o teto do céu em 4 partes, instintivamente eu me agarro ao abismo,
Procurei meu rosto, não o achei. Depois a treva foi juntada à própria treva. A ideia desse tipo de texto, gente, é a exploração do sonho, a exploração daquilo que está para além do nosso consciente. Então, essa exploração do inconsciente. Pessoal, mas isso não tem lógica, não faz sentido, vão pedir para eu fazer uma interpretação de um poema desses? Jamais, jamais, né? A interpretação é muito aberta. O que vão cobrar de vocês é que vocês saibam que, na verdade, o poeta Murilo Mendes não inventou esse tipo de poesia. Muito pelo contrário, ele fez esse tipo de poesia inspirado pela vanguarda artística chamada de surrealismo, que explorava o mundo dos sonhos, o universo onírico, que muito frequentemente não tem nada de lógica, muito pelo contrário, tem sim, é caos, tá ok? Então é importante a gente perceber que o Murilo Mendes é um autor da poesia de 30 já totalmente diferente da poética do Vinícius de Moraes, que segue uma lógica, que tem uma temática sensual e que nem por isso abre mão da lógica racional. Né? Aqui a gente tem a diferença no surrealismo de imagens desconexas, produzidos sobretudo por associação de ideias. Tá? Aqui eu tenho um outro texto do Murilo Mendes, porque muito frequentemente o Murilo Mendes também adicionava algum humor a essa, né, a esse surrealismo que ele explorava. Deem uma olhada nesse tema aqui, modinha do empregado de banco, notem de novo poemas sem rimas, ou seja, poemas em versos brancos, né? Poemas sem métrica, ou seja, poemas em versos livres e abordando um assunto que é um assunto do cotidiano. Eu sou triste como um prático de farmácia, sou quase tão triste como um homem que usa costeletas. Passo o dia inteiro pensando nuns carinhos de mulher, mas só ouço o tec-tec das máquinas de escrever. Lá fora chove e a estátua de Floriano fica limpa. Quantas meninas pela vida fora e eu alinhando no papel as fortunas dos outros. Se eu tivesse estes contos, punha andar a roda da imaginação nos caminhos do mundo, e os fregueses do banco que não fazem nada com estes contos, chocam outros contos para não fazerem nada com eles. Também se o diretor tivesse a minha imaginação, o banco já não existiria mais e eu estaria no outro lugar. Notem a ideia de que, de certa forma, existe uma crítica social aqui, né, pela ganância e tal, mas ela é muito diluída. Na verdade, essa poesia da geração de 30, ela é muito peculiar, porque cada escritor desenvolve as suas particularidades e é como se a gente tivesse, assim, 4 expressões poéticas muito distintas entre si, agregadas única e exclusivamente porque compreendem a segunda fase da geração modernista brasileira. Um outro poeta igualmente importante, uma poetisa fundamental, a primeira grande poetisa da literatura brasileira, é a Cecília Meirelles. E eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que a Cecília Meirelles segue à risca aquele receituário lá das características do simbolismo, de fazer uma poética, explorar uma poética meio nebulosa, uma poética cheia de imagens imprecisas, né? E essa ideia, ela é aliada à musicalidade. Olhem só, a musicalidade já está aqui no título do poema Canção Mínima. É uma poesia muito curtinha e ela tem alguns traços que são traços típicos lá do movimento simbolista. Entre eles, o uso dessas expressões em letras maiúsculas para significar o absoluto. Então, no mistério do sem fim, é todo o sem fim, tá, gente? Não significa dizer única e exclusivamente que é uma galáxia, uma atmosfera, nada disso, é todo sem fim, todo o infinito desconhecido. No mistério do sem fim, equilibra-se um planeta, e no planeta um jardim, e no jardim um canteiro, no canteiro uma violeta, e sobre ela o dia inteiro. Entre o planeta e o sem fim, a asa de uma borboleta. Notem a leveza aqui, ó,
A impressão que se tem quando se lê essa poesia é que o planeta Terra, ele repousa ou ele equilibra-se, né, no sem fim, graças ao esvoaçar de asas dessa frágil borboleta. A ideia de fragilidade é outra constante da poesia da gloriosa Cecília Meirelles. Eu queria chamar a atenção de vocês também para dois detalhes muito importantes, tá? Que essa palavrinha aqui, esse poema aqui, ele todo repousa sobre a ideia de equilíbrio, né? Cada uma dessas vírgulas aqui, ó, é um equilibra-se, ó. Pode notar, no planeta equilibra-se o jardim, no jardim equilibra-se o canteiro. Então é o frágil equilíbrio do planeta inteiro, né? No sem fim, solto no sem fim, frágil equilíbrio, e esse aspecto é outro aspecto importante. Um outro detalhe igualmente importante é que se lá nos sonetos do glorioso Vinícius de Moraes a gente tinha versos com 10 sílabas poéticas, versos clássicos, aqui a gente tem os versos de 7 sílabas poéticas, versos que a gente chama de versos redondilhos maiores, versos da tradição popular. Perceberam como muito frequentemente os poetas uns escrevem sem rima, outros com rima, outros alternam e assim por diante? Por que eles fazem isso? Porque a primeira fase do modernismo, galera, foi uma fase de conquistas. Entre outras coisas, a conquista de se escrever o verso livre, se se quiser escrever verso livre, e o verso metrificado, se se quiser escrever o verso metrificado. A mesma coisa com o verso branco ou o verso com rimas, o verso rimado. Então, a Cecília Meirelles, da segunda fase do modernismo brasileiro, ela já pode se dar o luxo de colocar esses aspectos em pauta. Um outro detalhe igualmente importante da poética da Cecília Meirelles é essa obra aqui, ó, O Romanceiro da Inconfidência. O que é esse Romanceiro da Inconfidência? O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é que o romanceiro, ele é um gênero textual, tá? O romanceiro é um tipo de poesia que se elaborava na Idade Média. A tradição ibérica lá, portugueses e espanhóis exploravam esse tipo de romances. E o que eram os romances? Na verdade, era uma coletânea, uma série de poemas. Em geral, esses poemas tinham uma narrativa. E qual é que é a narrativa do Romanceiro da Inconfidência da Cecília Meirelles? É justamente a ideia da Inconfidência mineira, a Minas Gerais, aquela que se levantou contra o governo português e que lutou, entre outras coisas, pela liberdade. Esse valor da liberdade vai ser outro aspecto muito celebrado nesse Romanceiro da Inconfidência. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Esse é um fragmento desse conjunto de poemas que faz parte, que forma o Romanceiro da Inconfidência. Não podemos nos esquecer, gente, que o protagonista da Inconfidência Mineira foi o Tiradentes, até pelo seu sacrifício. E o aspecto importante é que, ao final do poema, a conclusão a que se chega é que a liberdade, ela é um valor universal. Ela é um valor pelo qual todo e qualquer ser humano, se quiser ser chamado de ser humano, deve lutar bravamente. O Tiradentes, no caso, vem a ser o grande exemplo de herói, lutador em prol dessa liberdade. O passado não abre a sua porta e não pode entender a nossa pena, mas nos campos sem fim que o sonho corta, vejo uma forma no ar subir serena, vaga a forma do tempo desprendida, é a mão do alferes que de longe acena, eloquência da simples despedida, adeus que trabalhar vou para todos, esse adeus estremece a minha vida. Notem, o alferes aqui é uma referência clara à figura do alferes Tiradentes, um dos lutadores da Inconfidência, e, sobretudo, a ideia de que a liberdade é um valor do qual o ser humano não pode jamais abrir mão.
tá? A Cecília também tem um outro poema muito famoso, esse poema aqui, Retrato, e que diz respeito àquela ideia da efemeridade lá que eu falei para vocês. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Na verdade, notem que a ideia do retrato, basicamente, é a ideia de olhar para uma face cristalizada no passado e para não se ver mais nesse retrato. E pensar, refletir sobre a perda, sobre a ideia, de novo, aquela ideia da fragilidade de tudo, da ideia da transitoriedade de tudo, a ideia do caráter efêmero de todas as coisas. A Cecília Meirelles é uma poetisa que muito frequentemente ela recorre a esse tema da efemeridade das coisas. E notem a ideia de uma poesia que é uma poesia leve, né, gente? Quando eu falei para vocês sobre o simbolismo, ó, aqui a gente tem, ó, a vaga forma. Cara, na poesia do Cruz e Souza é direto essa vagueza, essa ideia de tudo é muito nebuloso, nada é muito claro, né? Por quê? Porque essa poesia simbolista, ela já começa a arranhar o inconsciente. E a segunda fase modernista, então, vai fazer uso dessas conquistas, tanto das conquistas simbolistas quanto das conquistas modernistas, e vai acabar depurando, vai acabar purificando dos excessos a primeira fase, elaborando uma poesia desse gênero aí. Por último, mas não menos importante, esse poeta aqui, o Jorge de Lima, também é um dos grandes nomes da geração. Ele evolui, a poesia dele, na verdade, evolui, né, a princípio umas influências do simbolismo, para uma poesia muito peculiar. Olha só o que é essa poesia aqui, Essa Negra Fulô, né? Que eu queria chamar a atenção de vocês. Ora, se deu que chegou, é 7 sílabas poéticas, tá? De novo, a ideia do verso redondilho. Ora, verso redondilho, de onde é que vem? O verso redondilho, ele não é clássico, gurizada, ele é da tradição popular, né? E esse verso redondilho, que muito frequentemente aí a gente encontra no funk, né? Por exemplo, só para usar um exemplo bem apropriado para a gente conseguir se situar, ele é da tradição popular. No entanto, o Jorge de Lima usa esses versos e usa uma temática que é uma temática voltada para a cultura afro-brasileira. Um dos primeiros poetas a fazer isso, ao lado do Vinícius de Moraes, que também adorava, achava riquíssima essa cultura e achava que isso tinha de ser trazido para a cultura erudita brasileira. Então, no Essa Negra Fulô, o que o Jorge de Lima conta é a história de uma negra que chegou no Banguê, no engenho, né, aqui, ó, no Banguê, e era muito bonita, né? Ora se deu que chegou, isso já faz muito tempo, no Banguê do meu avô, uma negra bonitinha chamada Negra Fulô. Essa negra fulô, ó fulô, ó fulô, era a fala da Sinhá. Vai forrar minha cama, pentear os meus cabelos, vem ajudar a tirar a minha roupa, fulô. Tá? E a fulô acaba ganhando aí o inhô da Sinhá, acaba roubando aí amorosamente o inhô da Sinhá, graças à sua graça, graças à sua beleza e à sua sensibilidade. Então, de certa forma, o Jorge de Lima, Murilo Mendes, Vinícius de Moraes e Cecília Meirelles dão um apanhado geral bastante importante dessa fase, da segunda fase da poesia modernista brasileira. Aqui tem já uma outra abordagem, também do Jorge de Lima, que já apareceu, e aí eu queria chamar a atenção de vocês para uma das grandes características dessa poética aí, que vai ser a característica da crítica social, né? Mulher proletária, única fábrica que o operário tem, fabrica filhos. Tu, na tua superprodução de máquina humana, forneces anjos para o Senhor Jesus, forneces braços para o Senhor burguês.
mulher proletária, o operário teu proprietário, adver a tua produção, a tua superprodução, ao contrário das máquinas burguesas, salvar o teu proprietário. Nota a ideia, né, da lógica aqui, gente, ele está falando dessa mulher proletária, a mulher trabalhadora, a mulher lá, né, explorada pela visão, né, a visão marxista lá, que diz que a mulher é, né, a mulher não, né, a operária é explorado e tal, proletário. Pois é, no caso aqui, ele coloca aqui o operário teu proprietário adver a tua produção, ao contrário das máquinas burguesas, salvar o teu proprietário, porque muito frequentemente o filho que essa mulher proletária produziu é que acaba acolhendo esse velho operário que trabalha de acordo com a lógica burguesa, trabalha até a exaustão absoluta. Tá? Então é importante a gente perceber que no contexto da nossa poesia brasileira, o segundo momento modernista, ele é um momento de depuração, ele é um momento de muita economia e é de temas infinitamente mais sérios e menos voltados à poesia. Nota que não significa dizer que o glorioso Vinícius de Moraes, por exemplo, não escreveu poesia metalinguística, tematizando o próprio fazer poético. Não, ele tematizou sim, ele fez isso, mas o importante para nós é que no contexto da segunda fase, esse tipo de aspecto vai ficar em um segundo, terceiro plano. Na verdade, os temas são os temas mais sérios, como a gente pôde perceber aí, tá certo? Gurizada, um abraço para vocês e uma boa semana, tá? Hoje a gente vai ter só uma aula, entre outras coisas, porque a aula do Carlos Drummond de Andrade, ela é uma aula mais extensa, tá? Então não dá para eu chegar e colocar Carlos Drummond de Andrade numa aula que seria uma judiação. Não vou fazer isso com vocês, né? Um beijo grande para vocês, molecada, uma boa semana e salve nós!